Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre saídas, que ainda tem jogadores que o Vasco queria desfazer nessa. Alguns países ainda tem janela rolando. E também sobre como está sendo esse período de data da FIFA na imprensa que cobre o dia a dia do Vasco. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E quinta-feira, às 9h30 da noite, a bola vai rolar. E como vai rolar? No Newton Santos, ou popularmente conhecido em Engenhão. Botafogo e Vasco, o segundo jogo das quartas. Eu já estou projetando o Vasco passar de fase, pelo jeito. Quarta de final da Copa do Brasil, ia falar semifinais. E o Vasco ainda tem ativos que pensa desfazer, que tem alguns países que ainda está a janela aberta, como a Bulgária, por exemplo, recentemente o Budigri Clube, lá da Bulgária, que ia o Leandrinho por empréstimo e com um passe fixado, né, com obrigatoriedade de compra por 3 milhões de euros. O Vasco achou um valor baixo e como um jogador muito convocado para a seleção sub-20, acho que o jogador ainda pode ser mais valorizado. Daqui 2 anos, se não me engano, tem um Mundial da categoria. Mas para o jogador ser valorizado também, é preciso que ele jogue. Né? Desde quando retornou de empréstimo no mundo árabe, ele só jogou contra o Independiente del Valle ainda pela Sul-Americana. Ele tem sido aproveitado, ele é a terceira opção da lateral esquerda. Né? O reserva de imediato do Lucas Piton é o Vitor Luiz. Bom, eu achei também um valor muito baixo, eu achei uma decisão acertada da diretoria em não abrir negociações com o clube belga por esse valor. Porém, e se não colocar o atleta para jogar, ele vai se valorizar como? Só quando o Ramon Menezes convocar ele para a seleção sub-20? Não faz muito sentido. Eu até acho que, em certas circunstâncias, o Fernando Diniz, já que ele gosta de experimentar, né, já colocou atacante jogando como volante, já fez experimentos malucos dentro de um jogo. Contra o Corinthians, por exemplo, ele botou o Nuno Moreira de volante e o Vasco jogando com 4 atacantes e 6 zagueiros. E eu não sei nem por que eu não botou o Leandrinho nesse jogo, já que é um defensor. Fica difícil imaginar um jogador que sim, ele pode ainda ter potencial para se valorizar, se ele não for posto para jogar. Bom, mas vamos aguardar o que a comissão técnica, quais os planos da comissão técnica tem para o atleta, mas é um ativo que o Vasco sim pensa em negociar por um valor maior. E depois de falar em saídas, o Vasco ainda quebra a cabeça para tentar desfazer o Jean David, aquele que nem sequer vem sendo relacionado, sentou no contrato. Eu acho que o diretor Felipe Loureiro deve agora não gostar do jogador, né? Se ele for coerente, né? Porque foi isso que ele falou do Caparro, não deve estar amando mais o chileno, ou continua gostando só porque foi a atual diretoria que trouxe. A gente vê muito pega no pé de quem veio com a 77, mas não de quem veio com a atual diretoria.
Jorge Augusto, aquele que era muito claro que não tinha futebol para jogar no Vasco. O Aldegaroni tinha levantado, inclusive, o perfil do jogador. Eu vi quando ele fez o levantamento do Jorge Augusto, chegou a me doer os olhos. E ainda assim, ele fez uma live que mostrou que ele tinha potencial para ser um bom startup, né? Um bom comediante, né? Falando que faltou treino, que se não fosse para o Vasco, voltaria para Angola, viraria gangster. Mas teve gente que apoiou por causa que ele falou que queria vir para o Vasco. Aquela famosa, não faz mal, eu estou carente, mas eu estou legal. E apoiou simplesmente por ele falar isso, sem ter visto o cara jogar. Tem gente aí que desconhece qualquer um que joga o Vasco, é jogado no Vasco com 10 minutos de vídeo no YouTube. Que era tudo que o Vasco precisava. E teve gente até que melhoraria o ambiente por ser engraçado, que a solução do Vasco era um startup. E agora o Vasco está tendo dor de cabeça também para desfazer desse jogador que nos últimos jogos sequer tem sido relacionado. Bom, falta de aviso não foi. E a data da FIFA é sempre um problema, né? Porque hoje a gente não acompanha mais os treinos no dia a dia como era antigamente. Então o conteúdo fica meio vazio na data da FIFA. Tem gente requentando, tem gente ainda chorando, porque o André Santos não aceitou uma proposta de um clube árabe que, se ele fosse vendido, renderia para o Vasco 11 milhões de reais, que pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, e até requentando a parada da Nike também. Mas e tem aquela janela exclusiva que eles são escolhem a dedo, né? Que a gente nunca é selecionado, nunca tem um nosso grupo com a imprensa que eles não falam geral, ó, quem quer, quem não quer. Então, baseado nisso, é escolhido a dedo. Mas, assim, de factual, realmente um problema a data da FIFA. Então, é isso, galera. Até o nosso Hora do Almoço e uma boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. Tá bem?